Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. As histórias e as transformações na vida de quem faz e vive ciência. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A inclusão digital no Brasil ainda pode ser considerada como um desafio. Dizemos que uma pessoa é digitalmente incluída quando ela usa o suporte digital para melhorar as suas condições de vida. E para que a inclusão digital aconteça, é preciso ter 3 elementos básicos: um dispositivo, como um computador ou um celular, acesso à internet e o domínio dessas ferramentas. O debate sobre inclusão digital atravessa muitos temas, como desigualdades sociais e econômicas. No entanto, outros fatores também interferem nessa dinâmica, como é o caso das demandas específicas das pessoas com deficiência. A produção de tecnologias assistivas tem permitido um avanço nesse campo, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia digital. Sabemos que o domínio sobre a tecnologia é fundamental para o acesso à informação e conhecimento. E é por isso que a inclusão digital e a educação caminham juntas. É por esse motivo que iniciativas que colocam a tecnologia a serviço das necessidades da sociedade são tão importantes. Hoje, quem conversa com a gente faz parte do Centro de Estudos em Games e Internet da Universidade Federal de São Paulo, uma iniciativa que congrega ações de pesquisa, ensino e extensão, com o objetivo de criar jogos educativos, principalmente assistivos, e contribuir para a inclusão digital e difusão da tecnologia. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá, eu sou a Loiane Villeforte. Olá, eu sou a Gabriele Pereira e juntas, diretamente dos nossos estúdios improvisados, cada uma na sua casa, apresentamos Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E junto com a gente está o professor Walter Lima, que é pesquisador da Unifesp e diretor do Departamento de Comunicação Institucional. Oi, professor Walter, tudo bem? Tudo bem, Loiane? Tudo bem, Gabriela? É um prazer estar aqui com vocês novamente e agora recebendo 2 importantes convidadas, né? Professor Walter, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela força e pela parceria aqui com Pode Ser Ciência. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre um dos projetos desenvolvidos pelo CEGI, o Centro de Estudos em Games e Internet do Instituto de Ciência e Tecnologia, o ICT da Unifesp, que fica na cidade de São José dos Campos. O projeto se chama Games de Apoio à Aprendizagem em Libras. E para essa conversa, a gente convidou a Júlia Sá e a Rose Ribeiro. Sejam muito bem-vindas. Eu quero pedir que vocês se apresentem para quem está ouvindo, por favor. Oi, meu nome é Júlia, eu sou aluna aqui da Unifesp ICT de São José dos Campos. Eu participo do CEGI desde o finalzinho de 2019 e eu atuo principalmente na parte de game design. Eu sou a professora Rose Ribeiro. Trabalho na educação especial desde 2002 e especificamente com educação de surdos desde 2014 numa rede pública do interior de São Paulo. Muito obrigada, meninas. É um prazer recebê-las aqui para falar sobre esse tema tão importante, a tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. Então, para a gente começar, eu gostaria de entender, Júlia, de onde surgiu a necessidade de criação de jogos educativos assistivos pelo CEGI. Claro, contando, né, então, um pouquinho da história do CEGI, o CEGI surgiu em 2016 por trabalho da nossa professora, a doutora Vanessa Andrade Pereira. Então, surgiu de um interesse, uma necessidade até do campus, que é um centro de tecnologia, de estar estudando e estar desenvolvendo nessa área de games. Começou muito com desenvolvimento de jogos, muito estudo na área também de tecnologia e inclusão também nessa área digital. E fruto de tudo isso, depois, junto com parceria com a escola ou também com a ADAS. A ADAS é a Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo, que existe desde 1989 em São José dos Campos, São Paulo. Por meio da comunicação bilíngue, ela promove acessibilidade e interação entre pessoas surdas e pessoas ouvintes. É referência para toda a comunidade surda de São José dos Campos e região. E fruto de tudo isso, depois, junto com parceria com a escola ou também com a ADAS, foi sentindo essa possibilidade, essa necessidade de utilizar a tecnologia como meio de estar promovendo formas mais interativas e mais
adaptadas também para fazer ferramentas pedagógicas, né, junto com os professores. Eu vou perguntar então para a Rose o caminho inverso, né, Rose? Você tem formação em educação especial e como que foi então a sua inserção de combinar, né, educação com tecnologias? Você pode contar um pouco para a gente? Posso sim. Quando eu cheguei na educação específica, educação de surdos, o meu primeiro impacto, por que eu fui para esse caminho? Por que eu fiz essa escolha? Comunicação. A minha angústia de pensar que um ser, né, não conseguia se comunicar por conta da palavra falada. Tem a palavra sinalizada, mas por conta da palavra falada, ele não conseguia. E isso me angustiava demais. E aí eu percebi que na educação de surdos tinha uma escassez de materiais. A gente está falando aqui de inclusão tecnológica, da tecnologia. Agora, imagina a inclusão no todo, a pessoa, um serzinho, porque eu trabalho com os pequenos, de 6 a 15 anos, não conseguir expressar seus pensamentos, as suas angústias, as suas vontades. E isso causa um transtorno muito grande no desenvolvimento dessa criança. E quando eu cheguei na educação especial, na educação dos surdos, eu me deparei com a escassez de materiais tecnológicos que me favorecessem, né, essa comunicação. A base da educação do surdo, da comunicação dos surdos, é a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, a primeira coisa que ele precisa é se apropriar da língua. Mas cadê as ferramentas? Cadê o material? Eu buscava, eu pesquisava, eu ia na internet, eu não encontrava. E aí, em 2018, eu fui apresentada à doutora Vanessa. A professora Vanessa Andrade Pereira é a coordenadora do CEGI. Ela é bacharel com licenciatura em Ciências Sociais, mestre em Comunicação e Informação e doutora em Antropologia Social. Ela estava buscando também, foi a parceria da escola pública, da escola de base, com o ensino top, né? E nesse encontro, nessa parceria, surgiram assim ferramentas, foram desenvolvidas ferramentas para sanar essa escassez da inclusão tecnológica e mesmo da inclusão social para essas, no caso aí, crianças, mas não são só as crianças surdas que se beneficiam, não. As crianças ouvintes também e as demais pessoas que querem se apropriar da língua de sinais também é uma ferramenta que nos dá um suporte bem interessante. Olha que interessante, né? Essa questão da aproximação entre a escola pública e a universidade, né? Esses dois campos de saberes distintos, porque tratam com faixas etárias diferentes e têm missões diferentes também, mas que juntas é uma força, né, Rose? É uma força na construção de uma tecnologia social, né, Júlia? Uma tecnologia que vai ajudar esse lugar que a Rosemary falou, isso me incomodava, essa questão das pessoas não conseguirem se comunicar porque tem uma deficiência. E aí entra a experiência, né, o trabalho da Rosemary há tantos anos, vai para 20 anos, né, pelo que eu estou vendo no currículo aqui, 20 anos nesse lugar. Aí vem uma jovem, que é a Júlia, que é a nossa graduanda no Bacharelato de Ciência e Tecnologia, lá no campus de São José dos Campos, né, da Unifesp, e se molda esse projeto e faz essa sinergia para que a gente possa ajudar na resolução de um problema tão crítico como a questão da comunicação. Né, Júlia? Com certeza. Eu acho que é um momento não só de estar trazendo transformação, porque é, obviamente, um objetivo tanto da extensão, né, do projeto, do programa de extensão, de estar podendo levar um pouco do que a gente consegue desenvolver dentro da instituição, da faculdade, lá para o ambiente externo, para a comunidade, como também é um meio de estar proporcionando muito aprendizado, acho que para os dois lados, tanto, obviamente, as ferramentas tecnológicas que a gente está desenvolvendo, os joguinhos que a gente está lá criando, possibilitaram um aprendizado diferenciado. A gente também aprendeu muito no processo de desenvolvimento, desde a parte de concepção junto com eles, do desenvolvimento em si, também da entrega no final. Tudo entrega muito
muito aprendizado para a gente, com certeza. Júlia, eu quero aproveitar, né, que a gente está falando sobre como isso impactou você, para entender como que você chegou neste lugar de desenvolvedora de jogos com foco na tecnologia assistiva. Como que já era uma ideia que você tinha quando você resolveu ingressar na graduação, ou foi uma coisa que chegou até você e, enfim, queria entender como que isso chegou na sua vida e como que tem sido essa experiência? Eu acho que é até legal contar a forma como eu entrei e acabei me relacionando com tudo isso. Conta um pouquinho também, acho que como o CG foi crescendo um pouco e atuando em várias áreas, né? Eu entrei no Unifesp em 2019 e eu fiz alguns cursos que o CG até oferecia naquele ano, que era o curso de Game Design, curso de programação em games. Então eu fui tendo esse primeiro contato com essa área, e aí no final do ano eu me inscrevi no processo seletivo e entrei na extensão. E eu sempre tive esse interesse de estar aplicando aquilo que eu aprendia, né? De ver um pouco na prática, de estar proporcionando alguma coisa com tudo que a gente tinha dentro da sala de aula. E eu acho que esse programa deu os meios, né, as possibilidades de, tanto para mim quanto também para todos os outros alunos que tinham essa motivação, tinham esse interesse, poder estar criando alguma coisa, poder estar ajudando de alguma forma. Dentro do CG, eu faço parte de Game Design, principalmente, que é a parte que a gente vai estar, sobretudo, desde o início, então, conversando muito com a escola parceira, conversando com os professores, tendo contato com os alunos, criando mesmo a concepção criativa do jogo, definindo as mecânicas do jogo, tendo cuidado desde a parte da temática, da narrativa, também como que vai ser alguma abordagem pedagógica, que é aquele momento que a gente tem que estar sempre consultando e verificando com os professores para estar da melhor forma possível, até, obviamente, o acompanhamento do desenvolvimento e estar verificando a qualidade do jogo no final. E a gente queria saber como que foi o desenvolvimento desse projeto, então, junto com os alunos surdos, né? A Rose falou que tem vários alunos, eu acho que foi construído coletivamente com eles, né? Vocês podem contar um pouco para a gente desse processo? O que acontece? A escola de base, a escola pública, esse projeto de escola que tem incluso no seu ensino regular, acolhe os alunos surdos da localidade, nós fomos levando para a Unifesp a necessidade, quais eram as necessidades básicas para serem supridas. E aí a gente levava o problema e o pessoal da Unifesp vinha com a solução. E o desenvolvimento dessa parceria, o que era? O suporte de um para o outro. A gente levava, eu, enquanto professora da rede pública, levava, eu e as demais parceiras, os demais colegas, levávamos ali a nossa necessidade. Aí eles iam desenvolver o projeto. Aí eles vinham até nós, porque iam surgindo dúvidas, né? O que é melhor? O que atende melhor? Como fazer? Como acessar? O que o surdo precisa, né? É melhor assim ou de outra maneira? E foi um ganha-ganha, foi uma parceria produtiva, né, que um ajudava o desenvolvimento do outro. E nós, enquanto professores, sozinhos, não conseguiríamos. Eles, enquanto alunos, também sem esse nosso suporte, que é da nossa experiência, da nossa vivência, talvez, eu não posso garantir, mas talvez o trabalho que eles executam não teria a excelência que tem. Com certeza, concordo com a Rose. Contribui para que o outro possa também estar fazendo o seu melhor dentro desse projeto, né? Todos os alunos que fazem parte do CGI estão desenvolvendo todas essas ferramentas, com certeza eles se baseiam e estão sempre... Para falar a verdade, a gente pede muito, a gente consulta muito, porque é o que torna, no final, tudo melhor, né? A gente já está desenvolvendo um outro projeto, um novo jogo. Então a gente fez uma reuniãozinha, a gente teve umas ideias, a gente já pegou e chamou a Rose, mandou mensagem também, tipo, Rose, ajuda, a gente está com uma dúvida aqui, o que seria melhor? Teve vezes que a gente teve que ter um contato mais direto, perguntar para um professor surdo qual seria a opinião dele sobre o que estaria atendendo melhor os alunos. Então essa troca é bem frequente e é muito, muito positiva, com certeza.
E sem ela a gente não ia estar desenvolvendo um produto com tanta qualidade no final e não poderia estar atendendo, acho que, as necessidades tanto das pessoas que têm essa deficiência auditiva, mas também dos alunos, né? Porque os alunos, em sua maioria, por serem até crianças, eles têm talvez uma forma específica de você estar se comunicando com eles, que só as professoras também para estar ajudando a gente a como fazer essa ponte, né, de nós com eles. É animador, né, ouvir todos esses relatos, né, Loiane, Gabriele, de uma transferência, né, de conhecimento, né, que aí tem um mito, né, de que a transferência da universidade para a sociedade. Não, quando você tem um projeto de extensão nesse nível que a Júlia participa e a Rose participa, há uma simbiose da troca de conhecimento. A universidade cresce muito com projetos de extensão ligados na sociedade. Ela cresce muito, ela adquire um novo corpo de conhecimento, né? E também, no caso aqui, a escola pública, né, tanto necessita de tanto apoio nesse Brasil, de todos os setores da sociedade, também, né, recebendo um conhecimento estruturado, né, com pessoas com uma intenção de ajudar e de desenvolver esses projetos. Eu gostaria um pouco, Júlio e Rosemary, que vocês falassem um pouco dos produtos que vocês têm. E também, no meio disso, quais foram as dificuldades que vocês estão enfrentando, que enfrentaram e vão enfrentar, porque é um projeto de extensão. Eu sempre digo isso, que um projeto de extensão é um projeto de pesquisa, né? Então, ele também tem no bojo dele questões a serem superadas, entendidas e explicadas, né? Então, eu peço a vocês que, assim, coloque para o nosso ouvinte aqui quais são os produtos e as principais dificuldades que vocês encontram ou encontraram para a elaboração desses produtos. Eu acho que eu posso começar, então, citando, né, os últimos jogos que a gente produziu, principalmente na área de Libras. A gente fez alguns também na área de matemática. No de Libras, especificamente, a gente começou trabalhando as frutas, os animais. E o último que a gente lançou até, que está no nosso site, eu acho que é importante até estar comentando isso, todos os jogos a gente tem essa preocupação deles serem acessíveis e estarem disponíveis, né, gratuitamente e de forma aberta para todo mundo. Então a gente costuma, quando termina de produzir o jogo, a gente costuma subir ele no nosso site, para que não só, obviamente, os alunos que participaram, que tiveram toda a participação no projeto sejam assistidos, mas também qualquer outra pessoa, qualquer outro aluno que tenha interesse possa estar acessando e estar participando, jogando também. E aí o mais recente que a gente desenvolveu foi o Jogo dos Estados Brasileiros, em que você tem um mapa interativo e você pode estar aprendendo junto com esse jogo os sinais dos nossos estados. Uma coisa que eu acho que seria muito interessante comentar também foi a participação do professor Carlos neste jogo dos Estados Brasileiros. O professor Carlos Alberto do Nascimento Barbosa é surdo. Ele é graduado em Pedagogia e professor de Libras na rede pública de ensino e também atua na AADAS, Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo. Uma coisa que eu acho que seria muito interessante comentar também foi a participação do professor Carlos neste jogo dos Estados Brasileiros. Acho que a Rose pode até comentar melhor, porque eu lembro que ela que citou isso até no final da reunião foi uma coisa que me abriu muito os olhos, porque a gente sempre fala de representatividade, mas foi um exemplo muito próximo, né, que eu tive disso, que foi no dia que a gente fez uma reunião super feliz, em tom de festa, de entregar o jogo produzido no final do ano passado. A gente teve a honra de ter o professor Carlos conosco nessa reunião, e foi o professor Carlos até que gravou os vídeos para a gente dos sinais. E a Rose comentou no final da reunião, e eu lembro da importância da representatividade que ele dá para os alunos e para os alunos surdos, né? É isso mesmo que a Júlia falou. O professor Carlos, ele é surdo. Então, para a criança surda, assim, muito significativo quando eles veem um adulto que obteve sucesso, porque para uma criança ouvinte é normal, ela conhece professores ouvintes, médicos ouvintes, enfim, nas variadas profissões tem a representatividade lá. Tem o negro, tem o branco, tem... Enfim, mas cadê o surdo, né? E nesse projeto a gente fez questão
que o surdo fosse protagonista. Então, quando tem assim alguma dúvida, um escolhe uma coisa, o outro grupo escolhe outra, quem dá a palavra final é o professor surdo. E a opinião dele é incontestável, porque a gente está desenvolvendo esse trabalho para eles. Então, o respeito total à opinião dos surdos. Então, tudo que a gente faz é consultar o professor surdo para que ele lá bata o martelo. Não, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, isso aqui eu entendi, isso aqui eu não entendi, e aí vai se fazendo ajustes, né? E as crianças, quando vêm, assim, atende a necessidade das crianças surdas, porque foi feito a partir da necessidade deles, né? E aí, na hora que eles abrem o vídeo, vê lá o professor deles fazendo a interpretação, né? Sinalizando. Aí eles ficam assim, a animação, o brilho nos olhos é fantástico, né? Tá ali a representatividade, que é assim de suma importância. Então, não é só uma questão de inclusão tecnológica, não, gente, é inclusão social mesmo, é pertencimento, e assim, vem elencado várias coisas positivas que reverberam no desenvolvimento dessa criança surda, que, lembrando, aproximadamente até os 6 anos de idade, essa criança ficou isolada na casa dela, porque geralmente a criança surda é filha de pais ouvintes. E o grupo médico, eles querem normalizar essa criança, fazer essa criança ouvir. Então, em muitos casos, a Libras é proibida. E a família quer que o filho seja normal, como outro qualquer. Aí, quando chega na escola, que ela vai se deparar com essa comunicação. Então, até chegar na escola, na idade de 6, 7 anos, eles têm uma comunicação rudimentar com sinais caseiros. E aí, de repente, chega numa escola em que a Libras circula, onde se tem um professor surdo, a criança, ela sai de um mundinho minúsculo, né? Todo assim, limitado, para um horizonte. Abre-se a janela do conhecimento para esse público. Sensacional, né, queridos? Sensacional. Acho que, Rose, a tua fala foi uma aula aqui, né? Foi uma aula, né? Do que os desafios que são colocados culturais, né? A família querendo que a criança seja anormal, né? Não aceita Libras, né? E os desafios que tem para se convencer, né? E eu gostei uma parte da sua fala, né? Quando você diz das tecnologias, olha, elas são voltadas para o usuário. É ele que dá a palavra final. Ele que vai dizer como vão ser construídas essas tecnologias. E as pessoas que estão nesse lugar vão ter que correr para fazer aquilo que se determina que a pessoa que vai usar a tecnologia deseja. Então, eu queria te ouvir a tua grande experiência nesse lugar. Como que você vê esse avanço das tecnologias hoje, nesse lugar, dos surdos? E o que falta? Quais os principais desafios ainda que têm que ser superados? Além desses que você colocou, né, que é a questão mais assim de entender que não é só um aparato tecnológico, é uma inclusão social, é uma questão de pertencimento. Então, o que falta, de fato, é a disseminação da Libras. Isso falta, porque é a nossa segunda língua, a nossa primeira língua é a língua portuguesa. A nossa segunda língua é Libras. E, assim, uma minoria, bem minoria, que domina. E esse trabalho desenvolvido em parceria com a Unifesp possibilita, de alguma forma, fazer essa disseminação dessa língua, né, no país, que devia ser, eu acredito, obrigatória. E aí, quando eu paro e penso, né, preciso disso, eu quero isso, aí eu encontro as cabeças pensantes do meu Brasil, que volta esse olhar para esse gap que existe ali, né, de disseminar mesmo, né, a Libras. Aí eu tem esse encontro, é uma coisinha pequena, por enquanto é pequena, mas já é um primeiro passo, e é um grande passo. Assim, para mim, enquanto profissional da área, né, só com os alunos surdos há mais de 10 anos, só na educação especial há mais de 20, né, é um ganho assim excepcional. E desde que fizemos a parceria, né,
que a escola abriu as portas para a Unifesp abriu a porta para nós, enquanto escola pública, todos ganharam. Foi um ganho assim, ninguém perdeu, foi um jogo de ganha-ganha. É uma gota d'água no oceano, mas é uma gota d'água. É uma gota d'água que tem feito a diferença. O ganho é maravilhoso da gente se colocar no lugar da pessoa que não escuta, né? E aí ela olha, nossa, aquilo lá foi pensado para mim, aquilo lá foi feito para mim, alguém parou e olhou, olha, você existe, você não é invisível, você existe, você está aqui, e você precisa, e a gente pode fazer você se tornar visível, você faz parte do todo. E é isso que o meu sentimento. Eu sou muito emotiva assim, nesse sentido, porque eu estou emocionalmente envolvida com essas. Eu vejo essas crianças chegando na escola desesperadas, nervosas, porque não sabem se comunicar. Quando elas aprendem a se comunicar, que leva um período muito pequeno, de uns 6 meses, eles estão falando pelos cotovelos literalmente, porque usam as mãos o tempo inteiro, eles começam a interagir com um todo ali. E aí, quando vem uma ferramenta que abre os horizontes, ganha-ganha. Rose, é muito bonita a forma como você fala sobre essa inclusão, dá para perceber mesmo como você se envolve e como esse seu envolvimento também é fundamental para que essas crianças, essas pessoas tenham esse acesso. Porque muito além de ter só o acesso da universidade com a escola, precisa ter essas pessoas como você nesse meio que fazem esse intermédio, que fazem essas tecnologias e fazem essas transformações chegarem até essas pessoas. Eu fiquei muito emocionada com a sua fala, porque acho que professores assim como você que fazem a diferença na vida de tantas pessoas, principalmente nessas pessoas nas pessoas com deficiência que são tão invisibilizadas, né, por tanto tempo. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E nesse assunto, nesse sentido, eu queria perguntar para a Júlia como que é a experiência dela nesse lugar de proporcionar para essas crianças, para essas pessoas, essa oportunidade de inclusão. Como que você se sente, Júlia, trabalhando nesse lugar de transformação? Acho que todo momento que você está criando alguma coisa, né? Então, desde daquele momento inicial, porque os projetos, de certa forma, são longos, né? Demora para você discutir, conceber e estar dando vida a um jogo. Então, a primeira parte, acho que seria a parte mais do desenvolvimento técnico em si. Obviamente, a gente fica muito feliz de ver aqueles rabiscos que a gente teve depois de muita programação, muita arte, muita música, ganhar uma vida, ser um produto jogável, com qualidade no final. Mas fora tudo isso, a expressão até que a Rose falou, ver o brilho nos olhos das crianças é muito gratificante, porque você vê que é um produto que não simplesmente está funcionando ou você criou, mas ele tem um propósito, né? Ele está causando uma transformação. Eu lembro também, citando novamente aquele momento que eu comentei do professor Carlos, do ano passado, eu lembro do rosto dele de felicidade quando ele viu o jogo na última forma, né? Ele ficou tão feliz de ver o jogo na sua última forma, que eu lembro que ele até se distraiu da reunião. Ele saiu um pouquinho da reunião para começar a jogar, e aí foi muito mágico poder presenciar isso em várias vezes, né? De poder estar vendo o jogo ganhando forma, estar vendo a reação das pessoas que fizeram parte, direto ou indiretamente, da produção dele. Do meu ponto de vista, né? Até como aluna participando dessa extensão, eu acho que isso agregou muito para mim, não só pela experiência técnica, podemos dizer assim, que eu obtive, que eu desenvolvi, mas também por outras habilidades que eu fui adquirindo no meio do caminho, que com certeza vão fazer diferença. Já estão fazendo diferença e vão fazer diferença mais ainda lá para frente. De toda a questão de ter essa perspectiva mais ampla e também ter essa sensibilidade, né, com todos esses assuntos que precisam da nossa atenção, com certeza. Eu tô bem feliz com essa conversa, é muito gostoso, assim, de ver as coisas acontecendo na prática, né? De como a gente consegue ver a que serve, afinal de contas, o fazer científico, né? Como a Rose começou ali, de que a ciência parte de um incômodo, de uma contestação de algo, para ir atrás
de encontrar uma solução e de ver isso acontecendo na prática, né? Através da pesquisa, da extensão. É muito bonito, assim. E eu queria comentar, inclusive, que eu joguei o Jogo dos Estados e foi muito legal, porque eu acho que é um letramento nosso também, né, para nós ouvintes, ter um letramento de Libras, começar a ter contato com isso, quem não tem, é muito legal. Então, eu até queria perguntar para vocês o site, né, vocês passarem para a gente, para quem tem interesse, ir atrás, colocar nas suas escolas também, se vocês puderem passar o endereço, a gente coloca no descritivo aqui do nosso episódio. Claro, claro, é facinho até, eu posso até falar para quem estiver ouvindo, se já quiser ir procurando, mas a gente coloca na descrição com certeza, mas é só cg.unifesp.br, lá vai ter todos os nossos últimos jogos, e eu fico muito feliz de saber que você jogou o Jogo dos Estados, acho que toda pessoa que chega e fala que jogou um jogo nosso, eu fico emocionada, porque é o filho ganhando vida e andando, né, e conhecendo o mundo de uma certa forma. Eu tô ficando emocionada igual a Rose agora, mas... Eu acho que isso que a gente comentou, com certeza é muito importante. O jogo, com certeza, ele é feito com um olhar e uma visão e toda uma preocupação de ser feito para o aluno surdo, ser feito para o surdo, mas ele, com certeza, pode ser jogado e deve ser por todo mundo, principalmente para promover, como a Rose disse, Libras, que deveria ser, né, de todos, né, deveriam todos estar aprendendo. E enquanto a gente não está todo mundo aprendendo, a gente dá esses pequenos passos de estar promovendo e conscientizando um pouco com algumas palavras de cada vez, com sinais de cada vez. Ah, é muito legal. Inclusive, eu tenho sobrinhos, vou passar para eles, minhas crianças aqui, que são ouvintes, mas que eu acho fundamental também que joguem esses jogos, e é super intuitivo, assim, né, de você ir pegando e tendo uma familiaridade. Muito legal mesmo. Eu queria dar parabéns para vocês, porque é um projeto, assim, maravilhoso. Estou emocionada também, acho que todos estamos aqui. O nosso papo é muito legal, mas eu acho que a gente já vai se encaminhando. E queria lembrar também vocês que a gente pediu uma indicação, né, uma dica cultural, se vocês tiverem um filme, um livro que seja interessante para quem está ouvindo, vocês puderem contar um pouquinho do que vocês trouxeram. Gente, eu sou apaixonada por música, adoro música, trabalho com surdos, aí faço lá a música para eles. Alguns surdos não faz muito sentido, porque falta melodia, né? Mas, enfim, tem um surdo que gosta e eu sou uma apaixonada também por música. Eu acompanho, a minha dica é Baquiana Filarmônica, SESI, São Paulo. Toda quarta, a atração das quartas musicais. Está no YouTube, Baquiana Filarmônica, SESI São Paulo. É regida pelo maestro João Carlos Martins. É maravilhoso, assim, sabe aquele negócio de você fechar os olhos, assim, e deixar a sua mente descansar e viajar? É sensacional. E a minha segunda dica, eu gosto muito de fazer isso. Nós estamos no interior de São Paulo. Quando eu tenho possibilidade, dou uma escapada, domingo, passo o dia na Avenida Paulista. É muito rico culturalmente, a gente consegue ver de tudo um pouco, é sensacional. Agora, gente, só uma parte que eu preciso falar, tá? Assim, as pessoas falam surdo-mudo. Gente, não é surdo-mudo, tá? É só surdo. É uma ofensa para eles falar surdo-mudo. E outra coisa, assim, que arrepia a alma de quem trabalha com Libras, falar linguagem de sinais. Não é língua. Tem uma estrutura, tem gramática, tem uma série de coisas que compõem. Então, é língua de sinais e é surdo. E eles não se ofendem de ser chamados de surdos, porque eles são surdos. Essa é a minha dica para todos. E agradecer que eu assim, adorei participar, muito grata por poder estar levando um pouquinho do que eu sei e fazendo, transformando a invisibilidade dessas pessoas, você parar um pouquinho, sabe, jogar a sementinha assim, peraí, vamos parar, vamos pensar, eles estão aí, eles precisam da gente. A minha dica cultural, no caso, não é só minha, na verdade são de todos os alunos do CGI, a gente decidiu responder essa pergunta juntos, então estou trazendo uma dica coletiva para vocês. A gente pensou em recomendar jogos, na verdade, porque, querendo ou não, arte expressa e jogo expressa também alguma coisa. Então, a gente decidiu recomendar primeiro o jogo Journey, do estúdio Dead Game Company, que é um jogo que se destaca muito na parte visual, sonora e também na forma diferente de se contar uma história. E a outra dica que a gente pensou também em estar passando é de dar uma olhada nos finalistas do Festival de Jogos do SB Games do ano passado.
esse festival reúne muitos jogos brasileiros, tanto da categoria de estudante, quanto também mais de indústria. E é legal ter esse contato e também valorizar, né, a produção de games nacionais. Tem jogos muito bonitos que trabalham folclore brasileiro e vale a pena dar uma olhada. Massa demais, muito obrigada pelas dicas. Lembrando mais uma vez que a gente vai deixar todas as dicas e sugestões na descrição do episódio. Fico muito feliz por participar desse momento. Eu estou finalizando esse episódio muito emocionada. Consegui sentir nas vozes da Júlia e da Rose a emoção que elas têm em trabalhar com esses projetos de inclusão. Acho que realmente é muito importante a gente parar para pensar que existem pessoas que têm muitas dificuldades e a gente tem maneiras e caminhos de atenuar essas dificuldades para que essas pessoas consigam viver muito bem, porque todos nós merecemos viver bem. Então, fico muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço, essa conversa com vocês. Eu só queria lembrar, né, porque a Júlia falou dos festivais, me ocorreu aqui que, inclusive, um dos jogos do CG foi finalista, né, de um dos festivais. Queria dar os parabéns. Obrigada. A gente participou no passado com Matemática, que é um nosso jogo que trabalha as 4 operações básicas de matemática, e ele foi finalista na categoria Serious Games, que é uma categoria que está avaliando jogos que tem propósito social, que são educacionais, que tem tudo isso. Foi muito gratificante para a gente ter esse resultado. Mostra, de uma certa forma, né, o bom trabalho que a gente está tentando fazer. E, com certeza, a gente também vai estar tentando mais vezes participar desse festival, até com os nossos últimos jogos, até de Libras, né? Quem sabe? Eu quero agradecer, né? Só posso agradecer essa aula que a gente teve aqui, né? Da Rose, da Júlia, trazendo esse projeto tão importante, né? E a Rose me tocou muito, a Júlia também me tocou muito, porque a Júlia vem da área das exatas, né? E todo mundo da área das exatas tem também existe o mito, né? Da questão da frieza. E não, quando se entra num projeto de extensão, onde tem a sociedade, onde tem a escola pública, onde tem um público como a questão dos surdos, né? Para que se faça uma tecnologia social, que se avance nesse campo e trazendo uma tecnologia que possa auxiliar, dar pertencimento, né, a essas pessoas, nossa, não tem quem não se emocione. Então, quero muito agradecer a vocês, muito agradecer esse momento que vocês proporcionaram aqui para os nossos ouvintes desse podcast, e é justamente esse o nosso objetivo, mostrar a importância da universidade pública para a sociedade e também mostrar a importância da sociedade em permeando os trabalhos da universidade pública. Muito obrigado. Júlia e Rose, eu queria agradecer também, assim, foi muito emocionante para todos nós. A gente fica muito feliz, né, de entrar em contato com quem está fazendo as coisas acontecerem, as transformações se desenrolarem. Então, eu estou muito agradecida de verdade. Queria agradecer a Gabi, minha parceira aqui da apresentação, professor Walter, sempre essencial. Fica aí o convite para todo mundo acompanhar os próximos episódios, toda primeira terça-feira do mês. E esse foi mais um episódio do Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco e a gente se vê em breve no próximo Pode Ser Ciência. Não esqueça de seguir a Unifesp nas redes sociais e acompanhar por lá quais são as próximas novidades do próximo episódio. Até breve! Pode Ser Ciência. A ciência está mais próxima do que você imagina. Novos episódios toda primeira terça-feira do mês. A próxima história pode ser a sua. Realização Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Apresentação: Gabriele Pereira e Loiane Villefort. Comentários: Walter Lima. Produção: Gabriele Pereira. Edição: Jean Silva. Locução: Jean Silva e Reinaldo Gimenez. Coordenação: Reinaldo Gimenez.